E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o César Babler. Estou aqui para a gente fazer a correção do simulado que foi preparado aí para vocês fazerem em relação ao exame 23 da OAB, Direito Constitucional. Então a gente vai aqui corrigir o simulado de constitucional que vocês fizeram aí para a OAB. A questão 1 fala o seguinte: Carlos tem 59 anos de idade, resolve se inscrever para um concurso, né? Ele tentou se inscrever para o cargo de agente de polícia dos quadros da Polícia Civil do Estado Beta. Todavia, sua inscrição é negada com base no edital, que reproduz a Lei Estadual X, segundo a qual o candidato, no momento da inscrição, deve ter entre 18 e 32 anos de idade. Então, a questão trata de limite de idade em concurso público. Então, vamos lá. Vamos sinalizar aquilo que é importante. Concurso público, ele tem 59 de idade, né? E o edital, isso é importante, exige, reproduz a lei, né? E exige entre 18 e 32 anos de idade. Inconformado, Carlos consultou advogado a respeito da possível violação do direito à isonomia ou igualdade. Diante do caso concreto, assinale a opção que se harmoniza com a ordem constitucional brasileira. Então vamos lá. A letra A fala que houve violação ao princípio da igualdade. Não houve. Na verdade, o limite de idade em concurso é até justificável quando a atribuição do cargo a ser preenchido possa justificar esse discrimen, essa diferença. No caso, agente de polícia é um cargo cuja idade, cujo requisito etário é importante. Então, quando o edital estabeleceu, segundo a lei, não violou a lei, entre 18 e 32 anos de idade, como está aqui, é razoável uma idade mínima e máxima para um cargo de agente de polícia. E, portanto, o Carlos não tem razão em questionar a violação ao princípio da isonomia. Inclusive, se vocês quiserem conferir, tem até uma súmula do Supremo sobre isso, súmula 683, que fala exatamente esse ponto, limite de idade em concurso, que pode ser feita a distinção de acordo com a atribuição do cargo a ser preenchido, tá bom? Então, a letra A está errada porque não houve violação ao princípio da igualdade. A letra C, vejam, a letra C fala que houve violação de novo, então já está errada também, né? Ficamos entre B e D. Vamos lá. Não houve violação ao princípio da igualdade, pois o sistema jurídico constitucional brasileiro permite que a lei estabeleça limite de idade para inscrição em concurso público, quando tal medida se justificar pela natureza da atribuição do cargo a ser preenchido. Exatamente, perfeita. É a letra B de bola, o gabarito. Exatamente como eu falei para vocês agora há pouco. A letra D fala que não houve violação ao princípio da igualdade, pois o sistema jurídico brasileiro concede aos administradores públicos poder discricionário para definir via de edital, independente da lei, os limites de idade. Não há discricionalidade, tem que ter razoabilidade para isso. E além disso, não é independente da lei. O edital sempre se baseia na lei do cargo, né? Então, a letra D está errada nesse ponto, tá bom? Questão 1, B de bola, tranquila. Questão 2. Vamos lá. Voltando aqui para a canetinha azul para a gente ver o que é importante na questão 2. A Lei 13.300 de 2016 disciplina o processo de julgamento do mandado de injunção individual e coletivo. Surgiu para combater o mal, olha lá, importante, da síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Nesse sentido, o artigo 8º, inciso 2, inovou a ordem jurídica ao estabelecer que, reconhecido o estado de mora legislativa, será definida a injunção para estabelecer as condições em que se dará o exercício de direitos, das liberdades ou prerrogativas reclamadas, ou, quando for o caso, as condições em que o interessado poderá promover a ação própria visando exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Considerando o conteúdo normativo do artigo 8º, inciso 2 da Lei 13.300, a teoria acerca da efetividade das normas constitucionais, assinale a alternativa correta. Essa questão trata dos efeitos do mandado de injunção. O mandado de injunção
em relação à falta de norma regulamentadora da Constituição, por isso que ele fala aqui síndrome da inefetividade das normas constitucionais. A teoria que o Brasil adotou foi a teoria concretista, oposição concretista, pela qual o Poder Judiciário, através do mandado de injunção, tem a atribuição de concretizar os direitos, por isso concretista. Concretizar o direito que está faltando pela norma que não foi regulamentada, tá? Então vamos ver o enunciado aqui. Foi adotada a posição neoconstitucionalista, não é esse nome, né? Na qual o Poder Judiciário apenas declarar formalmente a mora, imagina, não é formalmente a mora, ele tem poder concretista, né? Atuando como legislador negativo, imagina, a letra A está totalmente fora. A letra B foi consolidada a teoria concretista, começou bem, né? Em prol da efetividade dos direitos das normas constitucionais, estabelecendo as condições para o ativismo judicial, revestindo legitimidade democrática, sem ferir a separação de poderes e, ao mesmo tempo, garantindo força normativa da Constituição. É exatamente essa, né? B de bola é a resposta, ótima resposta, posição concretista, é isso. A letra C fala, foi promovida a posição não concretista, já está errado. A letra D, foi retomada a posição positivista normativista, imagina, também não, né? Não tem essa. Então, questão tranquila, corrente concretista, oposição concretista, no mandado de injunção, Lei 13.300/2016, tá? A terceira questão, desculpa, vamos ler e a gente vai fixar aquilo que é importante. Enzo brasileiro naturalizado há 3 anos, então, naturalizado há 3 anos, apaixonado por ópera, ao saber que a sociedade empresária Radiodifusão Rádio WXZ, situada na capital do estado Alfa, encontra-se em dificuldade econômica, apresenta uma proposta para ingressar na sociedade, né? Então, empresa de radiodifusão, e ele é naturalizado há 3 anos, e ele quer ingressar. Ele compromete a adquirir 25% do capital total da sociedade empresária, com a condição inafastável de que o controle total sobre o conteúdo da programação vinculada pela rádio, então o controle sobre o conteúdo, seja de sua inteira responsabilidade, de forma a garantir a inclusão de um programa diário com duração de 1 hora sobre ópera, porque ele gosta de ópera, né? Óbvio. A proposta foi aceita pelos sócios, mas Enzo, preocupado com a licitude do negócio, dada a condição de brasileiro naturalizado, procura a consultoria de um advogado. Considerando a hipótese apresentada, segundo o sistema jurídico brasileiro, a sinal é correta. Vamos lá. Aí, para responder essa questão, você tinha que lembrar do artigo 222 da Constituição, que fala aqui, a propriedade de empresa jornalística, de radiodifusão sonora, de sons e imagens, é privativa de brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos, ou pessoa jurídica, constituída sob a lei brasileira que tenha sede no país. Então, o artigo 222 resolvia esse problema, resolvia essa questão, né? Vejam que o Enzo, ele tem 3 anos de naturalizado. Ele tinha que ter mais de 10, né, para participar, né, de empresas de radiodifusão no país, né? A propriedade de empresa ele não poderia ter. Então vamos lá. Questão 3, letra A. Não será possível a concretização do negócio nos termos apresentados, tendo em vista que a Constituição não permite que os meios de comunicação divulguem manifestação estrangeira. Não é por isso, né? Não será possível, mas não é por isso. Não é esse o motivo. Tendo em vista que não permite que divulgue cultura estrangeira. Não é esse o motivo. É porque ele não tem o tempo de naturalizado ainda, né? B. Será possível concretizar o negócio? Não será possível. Então já está errado. A letra D. Será possível concretizar o negócio? Só sobrou C. Vamos lá. Não será possível... Não será possível concretizar o negócio nos termos acima, pois a Constituição veda que brasileiro naturalizado há mais de 10 anos possa estabelecer o conteúdo da programação de rádio. Pronto, fechou. C de casa, tranquila, que é artigo 222 da Constituição, tá? Questão 4, vamos lá. A parte da população do estado V, situada ao sul do seu território, insatisfeita com a pouca atenção que vem recebendo nos últimos governos, organiza-se e dá início a uma campanha para promover a criação de um Estado. A questão começa aqui. Criação de um novo Estado-membro,
Estado N, que passaria a ocupar o território do Estado na parte sul do Estado V. O tema desperta muita discussão em torno do Estado, sendo que alguns argumentos favoráveis e outros contrários ao desmembramento começam a ganhar publicidade na mídia. Reconhecido constitucionalista, analisa os argumentos listados a seguir e afirma que apenas um deles pode ser referendado pelo sistema brasileiro. Assinale. Então, para criar Estado, o artigo 18 da Constituição exige, tão somente, bem tranquilo, plebiscito, população interessada e lei complementar federal criando esse Estado. Só isso. Então, não tem segredo nenhum. Vamos lá. Letra A. O desmembramento não poderia ocorrer. Já está errado, né? Pode. Letra B. O desmembramento pode ocorrer. Né? Até pode. Contanto que haja aprovação por via publicitária exclusivamente por parte da população que habita o território que formaria o Estado N. Não. É por toda a população interessada. Toda a população do Estado V. Não só a população que vai habitar o Estado N. Tá? Esse é o erro da questão. C. Além da aprovação da população interessada, o desmembramento também pressupõe a edição de lei complementar pelo Congresso Nacional com esse objeto. Pronto. C é a resposta correta. O que ela está falando aqui? Plebiscito e lei complementar federal. É isso. D, de dado, fala assim, além da população interessada, o sistema exige que o desmembramento seja preciso de divulgação de estudo de viabilidade. Não precisa, né? Divulgação de estudo de viabilidade acontece na criação de municípios, não de estados. É essa pegadinha que ele tentou confundir vocês aí. Beleza? Questão 5. A parte autora em um processo judicial inconformada com a sentença de primeiro grau de jurisdição que se embasou no ato normativo X, apela à decisão porque, no seu entender, esse ato normativo seria inconstitucional. A terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, analisando a apelação interposta, reconhece que assiste razão à recorrente, mais especificamente no que se refere à inconstitucionalidade do referido ato normativo X. Ciente da existência da cláusula de reserva de plenário, então o tema está aqui, ó, cláusula de reserva de plenário. A turma dá provimento ao recurso sem declarar expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo X, embora tenha afastado a sua incidência no caso concreto. São os pontos importantes aqui. De acordo com o sistema brasileiro, o acórdão proferido pela terceira turma do civil. Bom, a questão aqui trata do controle difuso, da reserva de plenário. Então, vocês tinham que lembrar disso. E para haver reserva de plenário, o tribunal só pode declarar por maioria absoluta do plenário ou do órgão especial. A turma, aqui no caso foi a terceira Câmara Civil, não tem o poder de declarar inconstitucional uma norma. E aí, a partir disso, tem a súmula vinculante número 10, que diz que também há violação à reserva de plenário quando o órgão fracionário, no caso a Câmara aqui, que embora não tenha declarado expressamente que uma lei é inconstitucional, um ato normativo é inconstitucional, tenha afastado a sua incidência total ou parcialmente. Súmula vinculante número 10. Lembrem disso. Foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Cláusula de reserva plenária, o tribunal, o órgão fracionário, não declarou expressamente que é inconstitucional, mas afastou sua incidência no caso concreto. E, portanto, violou a reserva de plenário. Esse acórdão está incorreto, ele está imperfeito. Vamos lá achar o gabarito. Está juridicamente perfeito, errado. Letra C, está correto, errado. Aí pode ser B ou D, vamos lá. Não segue os parâmetros constitucionais, pois deveria ter declarado expressamente, a inconstitucionalidade do ato normativo, que fundamentou a sentença proferida pelo juiz Ocó. Olha, o tribunal não pode declarar expressamente a inconstitucionalidade. O tribunal tem que remeter para o plenário. Então, também está errado aqui, essa parte inicial está certa, mas o pois está errado, ó, pois deveria ter declarado expressamente. Ele também não podia fazer isso. Então, só sobrou a D. Está incorreto, posto que violou a cláusula de reserva de plenário, ainda que não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo. Então é isso. D de dado, questão 5, D de dado. Vamos avançar.
O presidente da República, questão 6, tem dúvidas, vamos lá, vamos para a canetinha, tem dúvidas de como proceder em relação ao projeto de lei que vem gerando críticas na imprensa. 14º dia útil, olha lá, vamos lá. 14º dia útil do prazo para sancionar ou vetar o projeto de lei, o chefe consultou o advogado-geral da União para saber os efeitos jurídicos que adviriam do transcurso do prazo de 15 dias úteis sem a adoção de nenhuma providência, simplesmente permanecendo silente. De acordo com a sistemática constitucional, esta situação implicaria. Então, essa questão fácil também, bem fácil inclusive, trata da sanção e veto, especificamente da sanção. O artigo 66, lá no seu parágrafo 3º, ele estabelece que o presidente da República tem 15 dias úteis para sancionar expressamente ou vetar. Caso escoe em albis, ou seja, transcorra em branco esse prazo de 15 dias úteis sem que o presidente faça nada, nesse caso haverá sanção tácita, né? Não existe veto tácito no Brasil, sanção tácita. E por isso, questão rápida para fazer, né? Questão fácil. Letra A, o que vai acontecer aqui? Veto total? Não. Letra B e C, ó, sanção tácita, pode ser. Letra D, veto parcial fora. Então vamos lá. Sanção tácita, o que não exclui a possibilidade do Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, promulgar a lei. É isso. Quando o presidente sanciona, quando uma lei é sancionada tacitamente, posteriormente ela vai passar pelo presidente para promulgar, né? Que é a ordem lógica. Segue o presidente a promulgar. Se o presidente não promulgar em 48 horas, segue ao presidente do Senado. E se ele não fizer, segue ao vice-presidente do Senado. Então é assim que funciona. A letra C fala a sanção tácita, o que convalida o vício de iniciativa. O erro está aqui, ó. A sanção não tem o poder de convalidar vício de iniciativa. Se a iniciativa é viciada, isso não se convalida em fase posterior. O vício é analisado em cada fase individualmente. Por isso que a letra C está errada. Tá? Então, 6, B de bola. Última questão, viram que não foi muito difícil, né? Ao ouvir em matéria telejornalística referência ao Conselho Nacional de Justiça, então vamos lá, ponto importante aqui, CNJ, questão é sobre CNJ. João, estudante de primeiro ano do curso de Jurídico, interessado em melhor a compreender a estrutura das atribuições do órgão, procura seu professor de Direito Constitucional para obter informações sobre o tema. Narra o conteúdo da matéria, informando-lhe não ter conseguido entender adequadamente o papel desempenhado pelo Conselho na estrutura estatal. O professor, então, plenamente alicerçado na ordem constitucional, esclarece sobre o CNJ. O que o CNJ é? Que órgão é esse? Lá no artigo 92, está previsto como órgão do Poder Judiciário o Conselho Nacional de Justiça. E esse órgão, chamado CNJ, ele não tem atribuição de julgar ninguém, não tem atribuição jurisdicional de fazer coisa julgada nas suas decisões, que todo o Poder Judiciário tem, menos ele. O CNJ, ele tem papel basicamente de controle da atuação administrativa, de controle da atuação financeira do Poder Judiciário. Então ele controla gasto, ele controla a parte de administração pública, né, a função atípica do Poder Judiciário, é tudo controlada pelo CNJ. Né? É um grande fiscalizador do Poder Judiciário, uma fiscalização interna, é um tipo de controle interno do Poder Judiciário, mas não tem jurisdição. Então vamos lá. Vamos para o gabarito, para as questões. É um órgão atípico, não se encontra na estrutura de nenhum dos poderes. Claro que se encontra, né? Poder Judiciário. É um órgão que pertence, letra B, à estrutura do Poder Judiciário. E, como tal, possui todas as atribuições jurisdicionais recursais. Percebam? Ele não tem atribuição jurisdicional. Esse é o erro da letra B. Letra D, vejam a D. D de dado. É um órgão auxiliar da presidência. Imagina, é do judiciário, acabei de falar para vocês. Então matou, fechou a questão. Embora seja um órgão pertencente à estrutura do Poder Judiciário, ele possui atribuições exclusivamente administrativas, não sendo, portanto, um órgão com competência jurisdicional. Beleza, pessoal? Desejo a todos uma boa sorte, que tenham tido também um bom simulado, e aqueles que tiveram dúvidas, espero que tenham resolvido e ir para a prova destruindo, né? Sem nenhuma dúvida. Falou? Um abraço para todos.
Até a próxima.